3 fundos imobiliários que eu daria de presente para minha esposa nesse Dia dos Namorados, tranquilamente, sem medo dela perder dinheiro, sem medo dela ficar com dor de cabeça, cara. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 opções de fundos imobiliários que seriam interessantes, na minha opinião, para presentear o seu namorado, namorada, marido, esposa, nesse dia 12 de junho que está se aproximando, o Dia dos Namorados. Então, se você gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e deixa aqui nos comentários 3 opções de fundos imobiliários que você daria para o seu namorado ou namorada, ou para sua esposa ou seu marido, nesse Dia dos Namorados de presente. E se você não tem um companheiro para presentear nesse Dia dos Namorados, deixa nos comentários aí também, hashtag tô na seca. Todo mundo tem que participar, cara, tendo ou não namorada ou namorado. Vamos lá, deixa nos comentários aí, vamos fazer um bate-papo bem bacana aí. Dia dos Namorados, cara, que é uma data muito bacana, uma data muito especial que a gente comemora aqui no Brasil, do dia 12 de junho, que é quando os casais aproveitam a oportunidade para demonstrar amor e carinho um pelo outro, seja trocando presentes como flores, chocolate, cartões, saindo para passear, jantar, alguma coisa assim, fazendo alguma programação romântica nesse dia. Seja do jeito que for, os casais aproveitam dessa data para comemorar e celebrar o amor entre eles. Alguns preferem celebrar de forma mais íntima, tipo um jantar em casa, planejar alguma coisa desse tipo, para ter mais intimidade entre os dois. Mas independente de como a pessoa vai escolher celebrar o Dia dos Namorados, é importante lembrar do parceiro e dar aquele presente bem bacana, aquele presente que você sabe que o seu companheiro ou companheira vai gostar muito de receber. Lembrando que o Dia dos Namorados é só uma data simbólica, tá? Você tem que celebrar esse seu amor pelo seu companheiro ou sua companheira todos os dias, não é somente no dia 12 que você vai dizer para ele que ama ou dar um presente, alguma coisa desse tipo. O relacionamento é todo dia, a gente tem que estar lembrando isso. Então, como aqui a gente fala de finanças, principalmente de fundo imobiliário, eu separei 3 fundos imobiliários que eu daria de presente tranquilamente para minha esposa nesse Dia dos Namorados, para ela montar uma carteira começando por esses 3 fundos, vamos dizer assim, né? Lembrando, eu não sou analista, eu não posso indicar investimento. Aqui é uma hipótese se eu pudesse fazer isso, tá? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, já vou abrir aqui a tela do meu computador para a gente começar a dar uma olhada nesses fundos imobiliários que eu colocaria tranquilamente aí na carteira de investimento da minha esposa. Começando aqui pelo fundo imobiliário HGLG11, cara. O HGLG11 que é uma das melhores opções hoje em fundos de logística. Nesse momento ele está com um preço bem bacana, tá? Ele sempre anda ali na casa dos 165, 160 e pouco. Hoje ele está sendo cotado aqui a 158,80 no momento que eu gravo. Está com dividend yield dos últimos 12 meses de R$10,39, um PVP de 1,04. Ah, mas você pode estar falando, Barreto, mas está com PVP alto, está com PVP acima de 1. Eu devo comprar com PVP acima de 1? Cara, como eu já estou cansado de falar, para fundo de tijolo, PVP não serve. Olha só quanto ele pagou nos últimos 12 meses de dividendo. 10,39%. Eu aceito no mínimo 8%. Então, nesse preço, eu estaria recebendo bem mais do que eu aceito receber nele. O meu preço teto nele é de R$165. Se você não sabe fazer um cálculo de preço teto, tem vídeo na descrição ensinando aí. Corre lá que tá bem bacana. Esse fundo tem uma liquidez média diária de mais de 8 milhões, 8,10 milhões, e nos últimos 12 meses valorizou aí 7,89%. Aqui a gente tem algumas informações sobre o fundo imobiliário. Aqui eu estou usando hoje o site do Investidor 10, tá? Que eu achei bem bacana também para a gente fazer essa análise aqui, ó. Fundo CSHG Logística. Aqui tem um CNPJ, tem um público, é um fundo voltado aqui para público em geral. Mandato renda, segmento do fundo é do tipo de tijolo, tá? Fundo de logística, como eu já falei, né? Segmento logística, industrial, galpões. Gestão ativa, atualmente está com uma vacância de 20,40%, mas essa vacância, se eu não me engano, foi por causa de um imóvel novo que foi incrementado agora entre os imóveis do fundo. Então aumentou um pouquinho a vacância. Ele cobra uma taxa de administração bem baixinha, tá? 0,6% ao ano. Pro retorno que ele entrega, isso não é nada. Atualmente ele tem mais de 343 mil cotistas, bastante gente, tá? Muita gente mesmo, bem bacana. Patrimônio líquido de 3,58 bilhões e tá fazendo uma oferta de 1 bilhão e 500 milhões, uma oferta gigantesca. Cara, vamos ver como é que vai ficar esse fundo aí depois dessa oferta. É o último rendimento que ele entregou aqui de 1,10, então ele já vem entregando esse rendimento faz muito tempo, na verdade, né? A gente vai conferir ele na frente. Dando uma olhada aqui em comparação com outros fundos do mesmo tipo e segmento, o que a gente consegue ver aqui é o seguinte: no PVP, ele está bem acima do segmento, né? A média do segmento aqui é de 0,84, ele está de 1,04, tá aparentemente mais caro, né? Mas tem um porquê dele ser bem valorizado assim, a qualidade da gestão, a qualidade do fundo e tal. Nos últimos 12 meses também a gente vê que ele entregou um pouco mais de retorno, ó.
8,65% a média do mercado de fundos de logística, enquanto ele entregou 10,39%. Então, algumas coisas justificam esse PVP um pouco alto. Qualidade da gestão, um retorno maior que ele entrega. Um valor de 3,58 bilhões, que é o patrimônio, né? Enquanto a média do mercado de logística é de 500 milhões, um pouco mais de 500 milhões. E aqui uma comparação do HGLG com o IFIX, cara. A gente pode ver que ele ganhou do IFIX com folga aqui nos últimos 5 anos, tranquilamente. Vamos dar uma olhada nos últimos 3 anos, que não subiu tanto. Também, ó, nos últimos 2 anos, na verdade, né? Ganhou também tranquilo do IFIX. Com relação aos dividendos, nos últimos 5 anos ele está com uma média aqui de dividendo de 7,32%, dividend yield de média dos últimos 5 anos. E a gente consegue ver que ele vem entregando bastante rendimento aqui, ó, subiu aqui dos 75 que ele vem entregando aqui para casa de 1,10 e sempre vem dando essas porradas em finais de semestre. 2020, 2021, 2022 e 2023 provavelmente também vai ter uma porradinha agora em junho. Vamos aguardar aí. E como eu havia falado, vem sempre entregando 1,10 já há bastante tempo. Muito interessante. Aqui a gente consegue ver uma lista dos imóveis do HGLG. Ele tem 11 imóveis aqui em São Paulo, 3 em Minas Gerais, Pernambuco, 2 imóveis, Rio de Janeiro também 2 e Santa Catarina, um único imóvel, como a gente consegue acompanhar aqui nesse gráfico ao lado. E aqui mais para baixo tem as informações de locais e área bruta locável desses imóveis. Bem interessante essa informação aqui no site Investidor 10. Gostei disso aqui. O segundo fundo que eu escolheria seria o fundo imobiliário VGHF11, que é um fundo de papel, tá? É um hedge fund, aquele fundo que investe em várias classes de ativo. No caso, o VGHF tem CRIs, tem cota de fundo imobiliário, SPE, tem ações do segmento imobiliário, tem FDIC, tem muita coisa dentro da carteira dele. É um fundo que eu gosto bastante. O fundo imobiliário VGHF11 nesse momento cotado a R$ 9,31, está com dividend yield dos últimos 12 meses de 13,64, um PVP de 1,02, subiu um pouquinho. A liquidez média diária dele é de 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões e deu uma pequena valorizada aí nos últimos 12 meses. Aqui nós temos algumas informações interessantes, é um fundo para público geral, segmento de títulos valores imobiliários, tipo de fundo de papel, gestão ativa. A gente tem que ficar ligado nisso, é um fundo de papel, tá? Tem um pouco mais de risco. Tem essa taxa de administração de 0,9% ao ano sobre o patrimônio líquido e tem uma taxa de gestão também que aqui não mostrou. Atualmente ele conta com quase 250 mil cotistas já. O valor patrimonial de cota dele é de 9,16, então ele está um pouquinho acima. O último rendimento que ele entregou aqui é 11 centavos e tem um patrimônio líquido de 667 milhões. Comparando aqui com outros ativos do mesmo tipo, esse segmento a gente vê que ele está com PVP um pouquinho acima, tá? Enquanto os pares dele que estão em 0,94 em média, ele está 1,02 no PVP. O dividend yield dele um pouquinho menor, deu uma caidinha aí. O valor patrimonial ele está um pouco acima da média do mercado. E comparando aqui com o Ibovespa, o IFIX ele vem ganhando tranquilamente. Vamos tirar o Ibovespa daqui, vou deixar só o IFIX. Bem interessante, bem bacana. Nos últimos 5 anos é óbvio que ele vai perder, né? Porque o histórico dele não é de 5 anos. Ele é bem mais recente que isso, ele é de março de 2021. Então, colocando aqui 2 anos, a gente vê que ele bateu o IFIX tranquilamente. Olhando aqui o histórico de dividendos, o atual dele é de 13,64 e a média dele dos últimos 5 anos, na verdade não são 5 anos, né? O período que ele vem negociando é de 11,08%, é a média dele. Bem interessante isso aqui, cara. Vamos olhar os dividendos dele. Se liga só, quando começou baixinho, deu aquela pancada lá em cima, depois veio reduzindo conforme a inflação caiu, alguns problemas que aconteceram no segmento de fundos de papel, né? Então ele reduziu um pouquinho, mas já tá voltando a patamares interessantes aqui de 10, 12, 11 centavos. E por último, mas não menos importante, um fundo de shopping. Bem bacana, cara, botar um fundo de shopping nessa carteira teórica, né? Que eu faria para presentear a minha esposa. Nesse momento, o HSML11, que é o fundo que eu escolheria, está sendo cotado aqui a R$ 88,95. É bem acima do que eu comprei. Está com yield médio dos últimos 12 meses de 9,41 e um PVP de 0,93. Então, se considerar o PVP, ele está com 7% de desconto com relação ao valor patrimonial dele, tá? Uma liquidez média diária de mais de 2.600.000 e valorizou nos últimos 12 meses 23%. Bem bacana. Aqui nós temos algumas informações interessantes, ó, como ele é do segmento de shopping, do tipo de tijolo, é um fundo de gestão ativa, cobra uma taxa de 1,2%, 1,20% ao ano e tem uma vacância de 5% nesse momento. Conta com mais de 152 mil cotistas, o valor patrimonial de cota dele é de 95,74, então ele está um pouquinho abaixo disso. E o último rendimento dele é 74 centavos, que ele já vem entregando isso há um bom tempo. Tem um valor patrimonial ou patrimônio líquido dele de 1,51 bilhões, 1,5 milhão, né? 1,5 bilhão, na verdade, né? Comparando com os outros pares do mesmo tipo e segmento, ele tá com um PVP um pouquinho acima. Geralmente o pessoal aqui do tipo e segmento de shopping tá com 0,79 de PVP. O dividend yield dele tá um pouco acima também, tá mais elevado. A média do segmento aqui é de 7,10. Patrimônio passa longe, né? E o valor patrimonial também. Comparando a rentabilidade, vamos colocar aqui ele comparado com o IFIX somente, tá? Comparando com o IFIX, a gente consegue ver que ele tá perdendo aqui
Vamos diminuir o período aqui para poder igualar a série histórica. Igualando a série histórica, ele ganha, mas também não ganha o tempo todo. A gente vê que em vários momentos aqui ele ficou abaixo, com retorno abaixo do IFIX, o que aqui também considera o reinvestimento de dividendos e a valorização da cota. O dividendos a gente pode ver que deu uma oscilada bem grande aqui, ó. Em 2021 caiu um pouco, bastante, voltou a subir, e também aqui em 2020, quando teve aquela doença aí que fechou todos os shoppings e alguns até pararam de distribuir rendimento. No caso do HSML não parou, mas reduziu bastante, depois começou a voltar aqui e deu outra caída e já subiu novamente. Bem interessante, cara, esse fundo é um fundo bem bacana, eu gosto um pouco desse fundo, apesar dele estar um pouco alavancado. Olhando aqui, ó, a gente vê que ele já vem subindo esse rendimento, está na casa dos 74 centavos, já faz 4 meses ele vem entregando esse dividendo, bem bacana. E com relação aos imóveis, ele tem 2 aqui em São Paulo, 1 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Acre, 1 na Alagoas e 1 no Rio de Janeiro. A gente tem que olhar ali o relatório para ver se essa informação procede mesmo, tá? Mas se tiver certinho, ó, são esses os shoppings aqui. A gente tem a localização por estado e a ABL que cada um deles representa no portfólio do fundo. E você já deixou nos comentários aí qual seria o fundo imobiliário ou os 3 fundos que você colocaria na carteira pro seu companheiro ou companheira nesse dia dos namorados? Deixa aí, vamos fazer esse bate-papo bacana aí. E como eu falei, quem não tem a companheira ou o companheiro aí nesse dia dos namorados para comemorar, deixa nos comentários aí, hashtag Tô na Seca. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.